Olá, como estão? Esse vídeo é para você que quer ingressar na UNLP e precisa decidir qual das duas provas pode fazer, se o CERTEA ou o CIELE Global. Bom, antes de mais nada, a gente precisa saber que as propostas das duas provas são bem diferentes. Enquanto o CERTEA é uma prova de espanhol aplicado ao ambiente universitário, a prova do CIELE é uma prova que é utilizada para avaliar o espanhol, ou seja, em um uso comum, frequente, no dia a dia. Então, isso é muito importante na hora de você escolher. Eu sei que muita gente pensa, prof, a prova do CERTEA é uma prova muito mais fácil, porque é uma prova mais barata. Sobretudo, tem muitos alunos que acabam querendo fazer o CERTEA porque existe uma diferença imensa de preço. Eu sei. Mas também vocês precisam saber claramente para que vocês estão se preparando, ou seja, como é a prova. Por exemplo, a prova do CERTEA, ela exige um espanhol acadêmico. Então, é composta de duas partes. A primeira prova do CERTEA é a parte escrita, onde vai ser exigido que vai ser pedido, né, que você faça uma carta pedindo alguma coisa, pedindo que, por exemplo, que o comedor universitário contemple as pessoas que têm, por exemplo, alergia à lactose ou outro tipo de problemas, ou uma carta pedindo alguma coisa para uma autoridade da universidade. Também na segunda parte da prova escrita, pode ser exigido que você faça ou um resumo ou um informe. Então, é um espanhol muito mais técnico, muito mais acadêmico, porque o que o CERTEA busca certificar é o uso do espanhol acadêmico, o espanhol aplicado os possíveis textos, as possíveis habilidades que serão necessárias dentro do ambiente universitário. Enquanto o CIELE Global, ele avalia cada uma das habilidades de forma separada. Isso é muito importante. A prova do CIELE é composta de 4 mini provas, vamos dizer assim. Uma parte que é a prova de compreensão de leitura, a outra que é a compreensão auditiva, depois é a prova de interação escrita e, por último, a prova de interação oral. Então, na hora de você receber seu resultado, você vai receber uma nota por cada uma das habilidades, o que acaba sendo uma coisa boa. Por quê? Porque normalmente a UNLP aceita que, se você não alcançar a quantidade mínima de pontos exigida por eles, que é 700 pontos, ou seja, a soma de todas as suas notas tem que dar 700 pontos, sendo que a prova do CIELE Global é uma prova de 1000 pontos. Então, é 250 pontos por cada uma das habilidades, que são 4. Então, se você, por algum motivo, não alcançar, eles normalmente deixam que você faça o CIELE S3 ou S2, onde são avaliados só, por exemplo, a parte de compreensão leitora e auditiva, que normalmente são as provas nas quais os alunos conseguem alcançar uma nota mais alta. Então, normalmente, até agora, todos os anos, a UNLP aceita esse certificado que complemente a sua nota. É evidente que a gente não sabe, cada ano pode mudar a situação, mas é muito importante que vocês, antes de tomar a decisão de dizer, não, vou fazer a prova do CERTEA porque é mais barata, vocês analisem bem. A prova do CERTEA, por exemplo, tem poucas datas. Não é a mesma coisa que a prova do CIELE, aonde, dependendo de cada centro examinador,
você pode entrar em contato com o centro examinador e solicitar uma data. Então, você pode se preparar e realizar a prova na data que for mais conveniente para você. Então, isso é muito importante, sendo que os CERTEA são eles que fazem as convocações. E outra coisa muito importante é que a prova do CERTEA é uma prova jovem, uma prova que faz pouco tempo. Então, a quantidade de informações que nós, que somos quem preparam vocês, é muito menor. Então, tem, se eu não me engano, umas 2 provas que eles compartilharam modelos de prova. Sendo que o Ciele, ele tem um curso para preparadores do Ciele, que eu fiz esse curso, onde é ensinado claramente quais são os pontos quais são os pontos principais, quais são os pontos que os alunos precisam treinar mais. Tem uma guia para os preparadores, onde eles nos orientam qual é a melhor forma de preparar, quais são os critérios que vão ser avaliados. É tudo muito claro. Então, quando eu preparo um aluno para fazer a prova do Ciele, a gente faz simulados. Em todo momento, eu sei claramente e eu vou orientando. Presta atenção para esse detalhe, presta atenção para o outro detalhe. Por exemplo, em tal exercício, seria muito interessante que você responda dessa forma. O que te dá pontos extras em tal exercício, tal coisa, porque isso é muito aberto e muito claro. Então, antes de tomar qualquer decisão, não vão somente pelo preço. Eu sei que a prova do Ciele Global é uma prova cara, $160. Não é um valor baixo. Mas, gente, dá para se preparar super bem para fazer a prova do Ciele. O Ciele mesmo disponibiliza um modelo de prova. Eles têm uns cursos de preparação para os candidatos. Então, eu sou apaixonada pelo Ciele, até estudei bastante sobre o CERTEA, porque eu tive vários alunos que, devido ao que o ano passado, em 2021, eles não estenderam o prazo para a apresentação do certificado espanhol. Daí eu acabei até fazendo um mini curso sobre o CERTEA. Então eu estudei bastante, preparei um aluno que, graças a Deus, foi aprovado no CERTEA. Mas assim, depois de conhecer mais profundamente e ter me dedicado a entender como é a prova do CERTEA, eu tenho mais certeza que a prova do Ciele é uma prova que dá para se preparar melhor, porque é tudo muito mais claro, muito mais aberto. Então, esse vídeo tem a intenção de abrir os olhos de vocês para que vocês consigam fazer uma boa eleição. Não somente pelo preço, que eu sei que é um fator complicado, um fator importante, mas o Ciele dá para se preparar bem. Dá para se preparar bem, com tempo e pensando em uma preparação para cada uma das habilidades, para a parte auditiva, para a parte leitora. Então, como são as 4 habilidades, a possibilidade de vocês ter uma nota melhor é muito boa. Então, se preparem com tempo, que aprender uma nova língua e, sobretudo, certificar uma língua não é um processo simples, nem um processo fácil, tá bom? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição de vocês. No meu Instagram também tem algumas dicas, resultados dos alunos, tá bom? Um abraço!